da licença especial. Artigo 141. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o funcionário gozará de licença especial de 90 dias corridos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, uma vez requerida. Parágrafo 1º. No cômputo do tempo de serviço público efetivo serão observadas as seguintes normas. Item 1. Entende-se como tempo de serviço público de efetivo exercício o que tenha prestado em cargo ou função, ininterruptamente ou não, em órgão da administração direta ou autárquica, apurada à vistas dos registros de frequência, certidões, folhas de pagamento ou de elementos regularmente averbados no assentamento individual do funcionário. Item 2. Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de: a linha A, férias, a linha B, casamento, a linha C, luto, a linha D, exercício em outros cargos municipais de provimento em comissão, a linha E, convocação para o serviço militar, a linha F, júri e outros serviços obrigatórios por lei, a linha G, desempenho de função legislativa federal, estadual ou municipal, a linha licença especial, a linha I, licença à funcionária gestante, ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional ou moléstias enumeradas no presente estatuto, a linha J, missão de estudo no estrangeiro ou em território nacional, quando o afastamento tiver sido expressamente autorizado pela autoridade municipal, a linha L, o exercício de cargos e funções de chefia ou direção em serviços da União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios e, de suas autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. A linha M, afastamento em virtude de candidatura a cargo eletivo, quando obrigado por lei. Item 3. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concomitantemente em 2 ou mais cargos ou funções públicas. Parágrafo 2º. Para que o funcionário em comissão goze de licença especial, com as vantagens deste artigo, deve ter nele 2 anos de estágio. Parágrafo 3º. Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada quinquênio. Item 1. Sofrido pena de suspensão. Item 2. Falta ao serviço por mais de 6 dias sem justificação, consecutivos ou não. Item 3. Licença, a linha A, para tratamento de saúde por prazo superior a 180 dias consecutivos ou não. A linha B, por motivo de doença em pessoa da família, por prazo superior a 120 dias consecutivos ou não. A linha C, para o trato de interesse particular. A linha D, por motivo de afastamento do cônjuge quando funcionário ou militar por mais de 90 dias. Artigo 142. A pedido do funcionário, a licença especial poderá ser gozada em 3 parcelas não inferiores a 30 dias. Artigo 143. É facultado à autoridade municipal, tendo em vista as razões de ordem pública devidamente fundamentada, determinar, dentro dos 12 meses seguintes ao pedido da apuração do direito, a data de início do gozo da licença especial, no seu todo ou em parte, conforme o requerido. Artigo 144. O funcionário guardará em exercício a concessão da licença especial. Artigo 145. Ao entrar em gozo de licença especial, o funcionário terá direito a receber antecipadamente os vencimentos correspondentes ao tempo da licença. Artigo 146. A licença especial, se assim optar o funcionário e mediante requerimento, poderá ser convertida em dinheiro. Parágrafo único. A opção feita neste artigo poderá se referir a período total, a 2/3 ou a 1/3 da licença especial a que tiver direito o funcionário. Artigo 147. Para efeito do cálculo da conversão, serão considerados os vencimentos em cargo ou função que o funcionário estiver exercendo no ato do pagamento. Parágrafo único. Na conversão, incluir-se-ão todas as vantagens pessoais e as referentes à opção. Artigo 148. Para a aposentadoria e de adicional por tempo de serviço, será contado em dobro o tempo da licença
especial que o funcionário não houver gozado. Artigo 149. O atual funcionário, para efeito de licença especial, fica assegurada a contagem integral do tempo de serviço desde sua posse, tendo assim direito a gozar tantas licenças especiais quantos forem os quinquênios de efetivo, podendo optar na forma do artigo 146 e 148 deste Estatuto. Da licença à funcionária casada. Artigo 150. A funcionária casada terá direito à licença sem vencimentos ou remuneração pelo prazo máximo de 2 anos, quando o marido, funcionário civil ou militar, for mandado servir ex officio em outro ponto do território nacional ou no estrangeiro. Parágrafo único. A licença dependerá de requerimento devidamente instituído. Das vantagens. Disposições preliminares. Artigo 151. Além dos vencimentos ou remuneração, o funcionário terá direitos às seguintes vantagens. Item 1. Abono anual, que terá como teto o salário percebido pelo funcionário. Item 2. Diárias. Item 3. Auxílio para a diferença de caixa. Item 4. Salário família. Item 5. Auxílio doença. Item 6. Gratificações. Item 7. Auxílio idade. Artigo 152. Os vencimentos, remuneração ou provento do funcionário não poderá sofrer outros descontos que não forem obrigatórios ou autorizados em lei. Dos vencimentos ou remuneração. Artigo 153. Vencimentos é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 154. Remuneração é a retribuição para o funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais que lhe é titular. Artigo 155. Somente nos casos previstos em lei, poderá perceber vencimentos ou remuneração o funcionário que não estiver no exercício do cargo. Artigo 156. Perderá os vencimentos ou remuneração do cargo efetivo o funcionário. Item 1. Nomeado comissão, salvo o direito de optar. Item 2. Quando no exercício de mandato eletivo, remunerado ou não. Item 3. Quando designado para servir em autarquia, sociedade de economia mista ou estabelecimento de serviço público. Parágrafo. Ao funcionário titular de cargo técnico ou científico, quando à disposição dos governos da União, dos Estados, será lícito optar pelos vencimentos ou remuneração da função federal ou estadual, sem prejuízo de gratificação concedida pela administração municipal. Artigo 157. O funcionário perderá, item 1, os vencimentos ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos neste. Item 2. 1/3 dos vencimentos ou remuneração do dia, quando comparecer ao serviço, dentro da hora, se a marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar 1 hora antes de fim do período de trabalho. Item 3. A remuneração equivalente à soma das impontualidades ou saídas do mês, desde que essa soma exceda de 3 horas. Item 4. 1/3 dos vencimentos ou remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou ainda de denúncia por crime funcional, ou ainda condenação por crime inafiançável em processo no qual não se pronuncia com a diferença se absolvido. Item 5. 2/3 dos vencimentos ou remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva à pena que não determine demissão. Artigo 158. Compete ao diretor antecipar ou prorrogar o período de trabalho, quando necessário, respondendo pelos abusos que cometer. Artigo 159. As reposições e indenizações ao erário municipal serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte dos vencimentos ou remuneração. Parágrafo único. Caberá o desconto parcelado quando o funcionário solicitar exoneração ou abandono do cargo. Artigo 100. Os vencimentos, remuneração ou qualquer vantagem pecuniária atribuída ao funcionário não será objeto de arresto, sequestro ou penhor.
salvo se tratar, item 1, de prestação de alimentos, item 2, de dívida à fazenda pública. Do ponto. Artigo 100. Ponto é o registro pelo qual se verificariamente a entrada e saída do funcionário em serviço. Parágrafo 1º. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração de frequência. Parágrafo 2º. Para registro de ponto serão usados de preferência meios mecânicos. Parágrafo 3º. Salvo nos casos expressamente previstos neste Estatuto, é vedado dispensar o funcionário de registro de ponto e abonar falta ao serviço. Parágrafo 4º. A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido, sem prejuízo da ação disciplinar que for cabível. Artigo 162. São isentos de qualquer registro de ponto os diretores de departamentos, presidente de autarquias e o chefe do gabinete do prefeito municipal. Abono anual. Artigo 163. No mês de dezembro de cada ano, a todo do funcionário ativo e inativo é pago uma gratificação salarial, de conformidade com o artigo 151, inciso 1 deste Estatuto, independente do vencimento ou remuneração a que fizer jus. Parágrafo único. Por decisão da administração municipal e havendo disponibilidade em caixa, o abono poderá ser dividido em 2 ou mais parcelas anuais e que serão pagas mensalmente ao funcionário, juntamente com seus vencimentos. Das diárias. Artigo 104. Ao servidor municipal que se deslocar temporariamente do município no desempenho de suas atribuições, será concedida a transporte a diária a título de indenização das despesas de alimento e nas bases fixadas em decreto. Do auxílio para a diferença de caixa. Artigo 165. A diferença de caixa e a bonificação de 10% que poderá ser concedida ao funcionário que no desempenho de suas atribuições pague ou receba em moeda corrente.